aqui já com o Leandro Rezende, porque vamos falar sobre a retomada do julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal dos réus envolvidos nos atos criminosos. O ministro Alexandre de Moraes, ele votou ontem pela condenação de Aécio Lúcio Costa Pereira, votou pela condenação por 5 crimes, pena de 17 anos. Já Nunes Marques condenou o réu por 2 crimes, pena de pouco mais de 2 anos em regime aberto. Vamos conversar, eu e Leandro Rezende, agora com o professor, advogado, ele é professor de Direito Constitucional, Gustavo Sampaio. Sempre um prazer conversar com o senhor, professor, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Leandro, bom dia a todos e a todas. Bem, professor, é sempre muito bom conversar com o senhor, até para a gente entender a didática que está acontecendo e também explorar um pouco da sua experiência. Porque temos o voto do ministro Nunes Marques abriu uma grande divergência. A gente colocou aqui uma pena de 17 anos e uma pena de 2 anos e meio. O quão natural é essa divergência entre o ministro relator e o ministro revisor? Ou, até lhe pergunto, teve mão pesada de um lado e uma mão mais leve do outro? O natural, pela sua experiência, é que a definição, a dosimetria da pena opte por um caminho do meio? Carol, houve um pouco disso tudo, mas o que devo dizer de antemão é que já era esperado o que ocorreu. O ministro Alexandre de Moraes há muito vem acenando a sua compreensão em torno da gravidade extrema que de fato houve, corresponde à realidade, dos eventos de 8 de janeiro deste ano. E também de fatos que precederam os acontecimentos de 8 de janeiro. Em verdade, o ministro Alexandre de Moraes, ele acolheu toda a acusação feita pelo Ministério Público Federal no seu libelo. Note que ontem o Ministério Público estava representado pelo Dr. Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República, presente à sessão plenária do Supremo Tribunal por delegação do Procurador-Geral da República. E nessa acusação ele pediu que o réu fosse condenado pelo crime do artigo 359-L do Código Penal, que é o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, crime novo na legislação, instituído em 2021 pela Lei 14.197, a lei que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional, a 7.170. O procurador o acusou também por crime do artigo 359-M, tentativa de golpe de Estado, pelo crime do artigo 288 do Código Penal, crime de associação criminosa, porque várias pessoas se teriam unido para aquele fim, para aquela prática delitiva. Crime do artigo 163, parágrafo único do Código Penal, que é o dano qualificado pela lesão ao patrimônio público. E crime do artigo 62 da Lei 9.605, crime contra o patrimônio histórico e cultural da União Federal. Então, eram vários crimes e o ministro Alexandre de Moraes, relator, apenas acolheu a pretensão do Ministério Público, condenando-o em concurso material, chegando, portanto, a pena a mais de 17 anos. Já o ministro Nunes Marques, ele, em verdade, quase que recusou todas as acusações. Ele desconsiderou o golpe de Estado, desconsiderou a abolição violenta ao Estado de Direito, removeu a pena da associação criminosa, mantendo apenas pena por 2 crimes, o dano qualificado e o dano ao patrimônio histórico cultural. Com isso, houve essa discrepância enorme entre as penas fixadas pelo relator e pelo revisor, mas a tendência, Carol, é que a maioria do Supremo Tribunal Federal acolha o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. Ainda falando sobre o ministro Alexandre de Moraes, sobre o voto dele, professor, a gente traz aqui uma questão que foi acolhida pelo ministro relator. A tese trazida pela PGR sobre crime de multidão. Antes de passarmos aqui para a pergunta, vamos até relembrar para quem está nos acompanhando, nesse momento em que o ministro Alexandre de Moraes fala sobre essa questão. Vamos ouvir. O que torna o crime coletivo, o crime multitudinário, é o fato de, em virtude do número de pessoas, você não tem necessidade de descrever que o sujeito A, ele quebrou a cadeira do ministro Alexandre, o sujeito B quebrou a cadeira do ministro Fachin, o sujeito C, ele quebrou o armário do ministro Cristiano Zanin. Não. A turba
criminosa destruiu o patrimônio do Supremo Tribunal Federal. A turba criminosa destruiu o patrimônio do Senado Federal. E volto a dizer, não há, isso é importante ressaltar, não há nenhuma dúvida no direito penal da existência e dos elementos que constituem esse crime. Nós temos aqui o exemplo clássico é uma rixa, é uma briga de torcidas uniformizadas, onde você não precisa identificar que o A deu um soco no B, o C levou uma cadeirada do D, ou seja, são grupos que praticaram um crime e você descreve a conduta. E a conduta, a Procuradoria-Geral descreveu detalhadamente. Doutor Leandro Rezende falando aqui agora, professor, eu queria entender o seguinte, como que a gente entende um debate que as defesas têm feito de que é preciso individualizar as condutas e, ao mesmo tempo, o Ministério Público Federal diz que esse é um crime de multidão, que não importa identificar quem quebrou a janela, quem quebrou a porta e, enfim, o ministro Alexandre de Moraes acolhe essa tese. Como é que essas duas coisas se encaixam? As condutas estão sendo individualizadas ou está sendo todo mundo julgado ali mesmo porque estava naquele lugar, naquele momento do julgamento, dos atos do 8 de janeiro? Leandro, eu creio que é possível fazer essa individualização, sim, é preciso equacionar as coisas para entendê-las bem. Em primeiro lugar, Leandro e Carol, é preciso dizer que o Supremo Tribunal Federal nunca enfrentou um julgamento dessa magnitude em número de réus. Veja que o maior de todos na história havia sido da Ação Penal 470, conhecida historicamente como Ação Penal do Mensalão, em que havia 37, 38 réus. Nós temos agora 200 só nesse primeiro lote. Então, é claro que é um modelo absolutamente diferente. É claro também que o Brasil, como nação democrática, como Estado constitucional de direito, ele se pauta e deve se pautar sempre no princípio da responsabilidade penal individual. Ou seja, não há responsabilidade penal coletiva. A responsabilidade penal é para cada indivíduo de acordo com as circunstâncias delitivas de cada indivíduo, cada crime que ele praticou ou crimes que tenha praticado. Ações ou omissões, isso tem que ser analisado pelo tribunal. Todavia, o que o ministro quis dizer é que nessa modalidade delitiva dos chamados crimes multitudinários, neste caso, talvez seja possível separar as condutas por lotes de agentes. É isso que o ministro está querendo dizer. Nós tivemos mais de 1.000 pessoas invadindo aqueles palácios. Nesse primeiro momento, 232 denunciados. Em relação, digamos hipoteticamente, Leandro, para te responder, a um lote de 100 pessoas que tenham praticado as mesmas ações e mesmas omissões ou apenas ações. Digamos, 100 pessoas que tenham entrado no prédio, depredado o patrimônio, sem, contudo, atingir o patrimônio cultural, apenas o patrimônio comum da materialidade dos bens. Ora, é possível dizer que a resposta penal será a mesma para essas 100, sem que com isso se viole a responsabilidade penal individual. Por quê? Porque se terá verificado que os 100 teriam cometido as mesmas condutas. É o que o ministro está querendo dizer. Porque, ao fim e ao cabo, a resposta será uma resposta individualizada, ou seja, para cada indivíduo acusado pelo Ministério Público, que é o órgão de acusação, haverá uma resposta penal respeitando-se a responsabilidade penal individual. Agora, é claro, Leandro, tudo isso vai exigir o nosso acompanhamento permanente, porque é uma experiência nova essa que o Supremo Tribunal Federal está enfrentando e nós teremos que ver qual será a exata metodologia de trabalho para condenar ou absolver os réus, porque fazer o julgamento separado, como está sendo feito a partir de ontem, de cada um dos réus em centenas, isso comprometeria a funcionalidade do Supremo Tribunal Federal pelos próximos meses.
Professor, estamos acompanhando nesse momento o julgamento de alguém que executou uma das linhas de investigação da Procuradoria-Geral da República. Pelo que acompanhamos ontem nos votos dos ministros Alexandre de Moraes e Nunes Marques, podemos dizer que um padrão está sendo estabelecido e em que medida que esse padrão poderia se refletir no julgamento dos outros núcleos de acusados? Aí falando dos financiadores, aqueles que estimularam os atos e aqueles que se omitiram. Importantíssima observação, Carol, porque, em verdade, o Supremo Tribunal Federal, na sessão de ontem e na sessão de hoje, julga um executor. Quando o ministro Nunes Marques, por exemplo, considerou que não havia crime de abolição violenta do Estado de Direito, nem de golpe de Estado, ele deixa uma questão sem resposta. O que aquelas pessoas todas estavam fazendo naquele domingo na Praça dos Três Poderes? É como diz o ministro Moraes, passeando é que não era. Havia, claro, uma intenção delitiva que não era meramente a de depredar os prédios da Praça dos Três Poderes, sede dos três poderes da República. Havia uma intenção de produzir o resultado do não reconhecimento do governo legitimamente eleito, empossado, aguardando uma reação talvez das Forças Armadas, talvez uma medida de garantia de lei e de ordem, que implantasse uma ruptura institucional. O que isso quer dizer? Que eles eram apenas executores. Havia mandantes, autores e orquestradores intelectuais desse crime. Pessoas que não estavam na praça nem nos palácios, mas que financiaram o transporte dessas centenas de homens e mulheres para Brasília, que conceberam intelectualmente a prática do crime lá no alto escalão hierárquico dessa organização criminosa. Então, o que o Supremo Tribunal Federal está decidindo hoje é fundamental para se saber o que se decidirá lá na frente sobre os mandantes, quando as investigações chegarem a esses mandantes. Por quê? Porque quando Moraes condena o executor, acusado ontem, Aécio Pereira, da prática de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta, ele está reconhecendo que possivelmente há mandantes, orquestradores intelectuais. Então, esse posicionamento que tende a ser majoritário do Supremo Tribunal Federal, Carol, talvez não na mesma pena imposta por Alexandre de Moraes, mas pelo menos em reconhecer que houve tentativa de golpe de Estado, isso será fundamental para que haja coerência decisória sobre aqueles que efetivamente ordenaram e que planejaram todos esses eventos. Então, esse me parece que será o padrão comportamental dos integrantes do plenário do Supremo Tribunal Federal para que haja coerência decisória entre o que está sendo decidido contra os executores e aquilo que terá que ser decidido em desfavor dos mandantes intelectuais. Até porque o crime tem uma cadeia hierárquica no seu cometimento. Os que estavam lá nos palácios são os executores, mas os executores também são autores do crime, assim como aqueles que planejaram. Talvez a resposta penal, a carga sancionatória seja diferente, mas a pena tem que ser imposta para todos. Gustavo Sampaio, ele é advogado, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Carol, Leandro. Bom dia para vocês, bom jornal, boa quinta-feira.